Mateus capítulo 1, verso 18. Mateus 1, a partir do verso 18. Eu vou ler na tradução da NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concedida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus. Diga Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida e ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O tema dessa manhã é: afinal, por que Jesus teve que nascer? Por que Jesus teve que nascer? Obviamente, quando eu falo do nascimento de Jesus, eu estou falando do nascimento em carne, porque Jesus sempre existiu. Jesus é pré-existente, Jesus é co-igual a Deus, Ele esteve lá no início de tudo. Jesus tem os mesmos atributos de Deus, Jesus sempre existiu. Mas teve um dia que Ele encarnou, teve um dia que Ele veio em carne. E a Bíblia diz lá em João 1,14, o verbo, Jesus, se fez carne. Ou seja, é a encarnação de Jesus, e habitou entre nós, diz João, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Então Jesus sempre existiu. Jesus não teve início, Jesus é coigual a Deus. Antes de Deus criar todas as coisas, Jesus já estava lá com o Pai. Mas aqui na terra, teve um dia que Ele nasceu. Teve um dia que Deus se fez carne, Deus se tornou homem, Deus se revestiu da pele, do nosso osso, da nossa carne, e Jesus se encarnou, e por isso que Ele nasceu e se tornou como um de nós. E nessa manhã gloriosa que nós estamos aqui celebrando o nascimento do Salvador, eu fiquei pensando em alguns motivos por que Jesus nasceu. E quando eu fiquei pensando nos motivos, a minha lista foi grande. E nós precisaríamos de muito tempo para falar dos motivos por que Jesus nasceu. Mas eu separei, nesses 40 minutos que nós temos, 4 motivos. 4 motivos, não são os únicos. Tem muito mais, você pode acrescentar muito a essa lista. Mas eu separei aqui 4 motivos por que Jesus teve que nascer. O primeiro motivo que Jesus teve que nascer é porque o homem caiu, estava morto em seus delitos e pecados. Olha só o que o anjo disse para Maria em Mateus 1:21. Diz assim: ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele fará o que, irmãos? Salvará o seu povo dos seus pecados. Primeiro motivo porque Jesus veio, Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Esse é o primeiro motivo que eu coloquei aqui. Eu não sei se você sabe, o problema da humanidade hoje não é só falta de informação, não é só falta de educação, não é só falta de religião. O problema da humanidade hoje é que o homem é um homem caído. O homem é um ser caído. Por quê? Lá no Éden, o homem desobedeceu a Deus. Adão representava toda a raça. Quando ele caiu, todos os homens caíram juntos, e entrou dentro da humanidade uma semente pecaminosa.
Por isso que lá em Romanos capítulo 5, verso 12, está escrito assim: assim por um só homem entrou o pecado no mundo. Qual homem foi esse? Adão. Por um só homem entrou o pecado do mundo. Adão ali no Éden, ele representava toda a raça humana. E hereditariamente todo mundo sofreu as consequências da queda. Então, quando uma pessoa nasce hoje, como disse Davi, ela já nasce em pecado. Por exemplo, quando você vê um bebê, você não precisa ensinar ele o pecado, porque o pecado já está dentro dele. Uma hora o pecado vai se manifestar. Então, o primeiro motivo, meus irmãos, porque Jesus nasceu, que o homem caiu e estava morto em seus delitos e pecados, e se Deus não fizesse nada, todos nós estávamos condenados e iríamos para a perdição. Mas lá em Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim: ele vos deu vida, estando vós o que, irmãos? Mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne. Paulo, o apóstolo, ele vai dizer assim, que o homem não estava doente, o homem estava morto. O homem estava morto, e o homem tinha uma tríplice malignidade na vida dele. Primeiro, Paulo vai dizer assim, que nós andávamos segundo o curso desse mundo. E a Bíblia diz, quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. Ou seja, nós andávamos segundo a correnteza desse mundo. A segunda coisa que Paulo diz, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, Lúcifer. Nós andávamos segundo as influências malignas. E a terceira coisa que Paulo diz, nós andávamos no verso 3, segundo as inclinações da carne. Ou seja, o ser humano estava morto nos seus delitos e pecados, e todos estavam condenados à perdição. Mas o verso 1 diz assim: mas ele vos deu vida. Ele vos deu o que, irmãos? Vida. Nós estávamos mortos, mas através de Cristo nós recebemos vida. Então, os seus parentes não estão doentes que não têm Jesus. O Brasil não está doente. Os nossos parentes que não têm Jesus estão mortos, estão andando segundo as inclinações da carne, estão andando segundo o principado que existe nesse mundo, estão andando segundo o curso desse mundo. Nós éramos assim também, mas um dia o Redentor nasceu em nossas vidas e nos deu vida, e pela graça somos salvos. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia! Por isso que Paulo, lá em Colossenses 1,13, eu gosto muito desse versículo, Paulo vai dizer assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde nós estávamos outrora, irmãos? No império das... Não, pastor, eu não era tão ruim assim, filho. Não tem duas opções. Ou você está no império das trevas, ou no reino do Filho de Deus. Não tem assim, eu não estava tão lá no império das trevas, mas também não estava lá no reino, não. Se você não estava no reino de Deus, você estava no império das trevas, com religião, com educação, sendo uma boa pessoa, tendo bom caráter. Você estava no império das trevas, assim como eu. Mas Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ele nos transportou, Ele nos arrebatou para o seu reino. Deixa eu falar para você, Deus não tem império. Quem tem império é Satanás. Quando você lembra império, você lembra de quê? Imperialistas, países que intimidam, países que oprimem. Isso é império. Mas Deus não tem império. Deus tem reino. O reino, Ele nos convida para vir no seu reino. Ele diz: eis que estou à porta e bato.
No império não, no império eles arrombam a porta. No império eles possuem as pessoas e elas ficam possessas. Isso é império. No reino não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Quantos abriram a porta para o rei? Dá um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é o primeiro motivo porque Jesus nasceu, pastor William, porque nós estávamos caídos e Deus, sendo misericordioso, nos transportou para o seu reino. Digam glória a Deus. O segundo motivo porque Jesus teve que nascer para cumprir as promessas de Deus. Olha só o verso 22 de Mateus 1. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Aqui ele está se referindo ao profeta Isaías, mas na verdade houveram muitas profecias apontando para Cristo. Quando o homem caiu no jardim do Éden, já houve a primeira profecia. Lá no Gênesis capítulo 3, verso 15, quando o homem acabou de cair, o Senhor falou assim: porém inimizade entre ti, falando a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira promessa de Deus, Deus dizendo que virá o Messias, que virá ungido, que ele está vendo a provisão para o pecado do homem. Então, meus irmãos, a redenção é vista como um enredo que ela não começou aqui na terra. A redenção, ela começou no céu, ela se manifestou no Éden e percorre por toda a Bíblia como uma linha fina, do Gênesis ao Apocalipse, Deus prometendo que virá um filho para nos salvar. Diga glória a Deus. Isso está em todo o Antigo Testamento. Deus disse para Abraão: Abraão, você vai ser uma numerosa multidão, eu vou abençoar os que te abençoarem, vocês serão como as estrelas do céu. Deus foi prometendo isso em toda a antiga aliança, para o antigo Israel, até que se cumpre ali em Miqueias. Miqueias, o profeta do Antigo Testamento, diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia. Então, Jesus, por que Jesus nasceu? Para cumprir as profecias de Deus, para cumprir as promessas de Deus, que viria o Redentor, que viria o Messias. Por isso que a chave hermenêutica, a chave de interpretação da Bíblia, para você compreender o Velho Testamento, é você ver Cristo. Porque se você lê o Velho Testamento e não vê Cristo, você está lendo de uma maneira errada, equivocada. No Velho Testamento, tudo apontava para Cristo. Jesus era apontado por todas as coisas. Jesus era o Cordeiro Pascal no Antigo Testamento. Jesus era o maná que caiu do céu no Antigo Testamento. Jesus era a água que brotava da rocha na Antiga Aliança. Jesus é representado pela coluna de nuvem na Velha Aliança. Jesus é representado pela coluna de fogo no Velho Testamento. O tabernáculo aponta para Jesus. Jesus é representado pela Arca da Aliança. O maná aponta para Cristo. O santuário aponta para Cristo. O sábado aponta para Cristo. As festas apontam para Cristo. Os sacrifícios apontam para Cristo. Tudo aponta para Jesus, porque Cristo é tudo em todos. Quantos dá um glória a Deus aí? E aí, em cumprimento às profecias, tudo apontava para Cristo. Aparece um anjo para Maria e comunica que ela seria mãe do Salvador, e que seu filho chamaria Jesus, e ele perdoaria os seus pecados. O anjo explica que o Espírito Santo viria sobre ela, e que o menino nasceria através dela, e que esse menino era o Senhor, o Messias. E a Bíblia Sagrada, através de Paulo, diz assim que Jesus veio na plenitude dos tempos. Não foi um acidente, não foi algo assim que aconteceu momentaneamente. Deus planejou desde o princípio que Jesus viria no tempo certo. Mas um fato curioso que acontece é que Maria e José moravam em Nazaré da Galileia, e a profecia bíblica dizia que o Messias nasceria
em Belém da Judéia. Só que a distância entre Nazaré e Belém é aproximadamente 150 quilômetros. Hoje para nós 150 quilômetros não é muito, mas na época era muito. Só que Deus, na plenitude dos tempos, César achava que governava, mas quem governava acima de César era Deus. E Deus move, através de César Augusto, o imperador de Roma, para mobilizar o império, obrigando todos, José, o belamita, a ir a Belém, por causa do recenseamento. E através de uma ordem divina que chega até César, a profecia se cumpre, e César pede para fazer o recenseamento, e José, que era belamita, teve que ir em Belém, e foi lá levar Maria, viajou 150 quilômetros, e lá não havia lugar para eles na hospedaria, e o Salvador nasce ali naquele lugar. Para quê? Para que a promessa do profeta Miqueias: e tu, Belém, a menor das cidades, nascerá o rei, o Salvador, e a profecia se cumpre. Quantos podem dar glória a Deus por isso? O segundo motivo porque Jesus teve que nascer para cumprir as promessas de Deus. Em Jesus todas as promessas de Deus são cumpridas. Todas as promessas da antiga aliança, ela se cumpre no Messias e a Machia. Jesus, ele é o Messias. O terceiro motivo porque Jesus teve que nascer para inaugurar o reino de Deus. Olha só, Marcos capítulo 1, verso 14, diz assim: depois de João ter sido preso, esse João Batista, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Jesus nasceu porque havia uma profecia do nascimento de Jesus, mas também havia profecias que Deus traria o seu reino aqui na terra. E Jesus, quando Jesus nasce, o reino de Deus, ele é estabelecido. Então, quando Jesus inicia o seu ministério público, ele não começa com milagres extraordinários, nem com discursos políticos. Quando Jesus chega nessa terra, ele começa a pregar, ele disse: o reino de Deus chegou. Essa frase define todo o plano da redenção. O reino de Deus chegou. O reino não é apenas uma esperança futura no novo céu e na nova terra. O reino de Deus foi inaugurado pela pessoa de Jesus. O nascimento de Jesus marca o início de um reino não político, não geográfico, não territorial, nem passageiro. Um reino que permanecerá para sempre. Por isso que Lucas capítulo 1, verso 33 diz assim: meus irmãos, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia! Então, o reino de Deus, ele não tem fim. E quando começou o reino de Deus? Quando o rei veio, o rei Jesus, quando ele veio nessa terra, começa o reino de Deus. O reino de Deus não é um território. O reino de Deus não é uma denominação. O reino de Deus não é a somatória das denominações. O reino de Deus não é nenhuma igreja. O reino de Deus é acima disso. A igreja faz parte do reino. A igreja é agência do reino. A igreja é uma agência do reino. Mas o reino de Deus é maior e vai permanecer para sempre. O antigo Israel, eles esperavam o reino de Deus. Eles achavam que Davi começou o reino de Deus, mas não começou. Mas eles tinham uma esperança messiânica, que quando o Messias chegar, o reino de Deus será chegado. E quando Jesus começa o seu ministério em Lucas 17, 21, ele diz assim: o reino de Deus está no meio de vós. Onde Jesus está, está o reino. O reino de Deus está na igreja. O reino de Deus está na nossa família. O reino de Deus está no nosso dia a dia. O reino de Deus não é a geografia. O reino de Deus está naqueles que submetem ao Rei dos Reis, que é Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. E o reino foi inaugurado há 2000 anos atrás, através da pessoa de Jesus. O reino foi inaugurado, mas ainda ele não foi consumado. Jesus, ele inaugura o reino de Deus. Ele diz: é chegado a vós o reino de Deus.
Agora, esse é um ponto que muitos crentes não entendem, e o ano que vem nós vamos falar do Rei da Glória e da glória do reino, que muitas pessoas não entendem o reino já, e o reino ainda não. Tem pessoas que elas não conseguem entender. Pastor, mas a Bíblia não diz que Jesus levou todas as nossas dores e enfermidades? Sim, Jesus levou todas as nossas dores e enfermidades. Só que tem coisas no reino que já acontecem agora, e tem coisas que vão acontecer no futuro. Então, o reino foi inaugurado, mas o reino não foi consumado. Então nós esperamos o quê? A manifestação desse reino. Vivemos entre a inauguração do reino com Jesus e a consumação do reino. Pastor, e quando vai ser a consumação do reino? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar em glória, quando Jesus voltar com todo o seu poder, quando Jesus vir poderosamente, quando Jesus vir visivelmente, quando Jesus vir inescapavelmente, quando Jesus vir gloriosamente, o reino será estabelecido em toda a sua plenitude. Quantos podem dar um glória a Deus? Então, o terceiro motivo porque Jesus veio é que Ele inaugurou o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é chegado a nós. Por isso que o maligno não pode tocar naqueles que são do reino. Por isso que nós vemos curas, pessoas libertas, a proclamação do evangelho. O reino chegou. Até Jesus, o único povo que ouvia a palavra de Deus era Israel. Mas nenhum povo. Por quê? O reino de Deus não havia chegado. Mas a partir de Jesus, Jesus disse assim: vocês vão pregar o evangelho em todas as nações. Na cruz Jesus amarrou o diabo, venceu o diabo. Ele não tem mais o poder que tinha antes. E o evangelho está sendo pregado em todas as nações, por sinal que o reino chegou. O reino chegou nessa igreja, o reino chegou na sua família, a manifestação na sua vida do reino de Deus. Quando a cura é uma manifestação do reino, quando a libertação é uma manifestação do reino, quando uma pessoa se converte é a manifestação do reino, quando uma pessoa é regenerada é uma manifestação do reino. A igreja é um sinal histórico do reino de Deus, somos a agência do reino de Deus, mas um dia esse reino virá em toda a sua plenitude, quando Jesus estabelecerá o seu reino, onde não haverá choro, onde não haverá morte, onde não haverá dor, onde não haverá pranto, onde não haverá separação, e viveremos com Ele para sempre. Quantos aqui são cidadãos do reino de Deus? Digam glória a Deus. Aleluia. O ano que vem, pastor, eu queria entender mais do reino. O ano que vem nós vamos falar do reino o ano todinho. Nós vamos começar com a conferência, o Rei da Glória e a glória do seu reino. Talvez o assunto que mais deve ser falado hoje da igreja é sobre o reino. Talvez seja um dos assuntos menos falados do reino. Se fala muito da igreja, mas a igreja é apenas a agência do reino. A igreja é uma manifestação do reino, mas o reino é superior. E Jesus inaugurou esse reino. Aleluia. O reino pode estar na nossa casa, quando nós vivemos em harmonia, nesse tempo de confraternização, que seja momentos do reino de Deus, que a sua casa seja um pedacinho do reino, um pedacinho da nova Jerusalém, que descerá em glória e poder. Então quando você vê, por exemplo, uma pessoa adorando a Deus aqui, que nem nós vemos nessa manhã, é a manifestação do reino. Quando você vê uma pessoa curada, a manifestação do reino. Quando você vê uma pessoa liberta, é a manifestação do reino. Porque Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Somos cidadãos do reino de Deus. Claro, somos cidadãos brasileiros, mas mais do que cidadãos brasileiros, somos cidadãos do reino de Deus. Aleluia. Então, só revisando aqui, porque eu vou para a parte mais importante agora. Por que Jesus teve que nascer? Jesus teve que nascer porque o homem estava perdido em seus pecados, e todos nós estávamos condenados, mas Ele veio para nos salvar. Na cruz Ele morreu, derramou seu sangue e pagou por todos os nossos pecados. Segundo motivo porque Jesus veio, Ele veio para cumprir as promessas messiânicas do Antigo Testamento. Tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus. Se você lê o Velho Testamento e não vê Jesus, você está lendo o Velho Testamento totalmente equivocado.
Tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. A arca aponta para Jesus, o santuário aponta para Jesus, o maná aponta para Jesus, o cordeiro aponta para Jesus, o sábado aponta para Jesus. E até algumas religiões guardam o sábado, mas Jesus falou que Ele é o Senhor do sábado. Jesus é o sábado. Sábado significa Shabat, é o descanso. E nós vivemos no sábado, no descanso do Senhor. Jesus também veio para estabelecer o reino. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre nós. Até Jesus, nunca uma pessoa endemoniada tinha sido liberta. Nunca. Você não vai ler em lugar nenhum, tanto na Bíblia como livros históricos fora da Bíblia. Nunca uma pessoa foi liberta de um demônio. Mas quando Jesus chegou, o reino de Deus chegou. O demônio teve que sair e as pessoas foram curadas. O reino chegou e hoje nós somos livres deles, porque somos cidadãos do reino, somos nascidos do reino, e o maligno não pode nos tocar, porque saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino. Hoje nós devemos dar glória a Deus, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Quer ver um ambiente alegre? É o reino de Deus. Quer ver uma pessoa feliz? É o reino de Deus chegou. Nós não precisamos de álcool para isso. É Jesus que é a nossa alegria. Uns não gostaram muito disso aí, mas fiquem em paz. Aleluia. E por último, o motivo mais importante, eu acho que eu nunca vi uma pregação sobre isso, mas eu estava estudando e para mim esse é o motivo mais importante porque Jesus veio. Quarto motivo. Jesus teve que nascer para revelar quem é Deus. Até Jesus, ninguém sabia quem era Deus. Lá em 1 Timóteo 6, 15 e 16, presta atenção nesse versículo. Isso aqui pode mudar sua chave sobre quem é Jesus. Aquele que é o bem-aventurado, o único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem nenhum viu, nem pode ver, o qual seja a honra, o poder eterno. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Até Jesus, ninguém sabia quem era Deus. Pastor, mas e o Velho Testamento? O Velho Testamento, deixa eu falar uma coisa para você. O Velho Testamento, muitas vezes, as pessoas liam, mas elas não tinham a mínima ideia de quem era Deus. No Velho Testamento, as pessoas às vezes viam a imagem de um Deus guerreiro, sim ou não? No Velho Testamento, às vezes eles viam um Deus frágil, tipo assim, dizendo para o profeta Oséias: me traíram, agora você casa com uma prostituta para você saber o que é traição. No Velho Testamento, as pessoas tinham uma ideia assim, meia esquizofrênica sobre Deus. Deus é um guerreiro ou ele é um frágil? Então, se você, por exemplo, perguntar para um judeu quem é Deus, ele não vai falar para você quem é Deus. Se você perguntar, por exemplo, para um muçulmano quem é Deus, ele vai falar: olha, é Allah, ele é poderoso. Mas o cristianismo não. O cristianismo, nós sabemos quem é Deus. E eu vou te explicar. Para você entender, nesse texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15 e 16, diz que o Deus, se referindo ao Pai, ele habita numa luz inacessível. Ou seja, numa luz que ninguém tem acesso, a quem homem nenhum viu, nem pode ver. Quer dizer, ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus, porque Deus habita numa luz inacessível. Ninguém teve acesso a Deus. Ninguém sabe como o Pai é, como Deus é. Isso me lembrou muito de uma personagem da mitologia grega, de Ícaro. Ícaro é um personagem da mitologia grega, e ele colocou penas e juntou penas no seu corpo, porque ele queria chegar até o sol. E ele colocou penas e foi voando, é um mito, para chegar ao sol. Mas quando ele se aproximou do sol, o calor do sol fez com que as penas caíssem e a cola derretesse. Ou seja, ele não chegou até o sol. Pastor, mas qual é a lição?
que nós aprendemos com Ícaro? A lição é o seguinte: o sol é inacessível. E quem criou o sol é mais inacessível ainda. Deus é inacessível. Mas aí vem Jesus. João capítulo 14, verso 8. Replicou Filipe. João 14, 8. Replicou Filipe, discípulo de Jesus: Senhor, mostra-nos o Deus inacessível, o Deus que está acima do sol. Mostra esse Deus poderoso, e nos basta. Disse Jesus a Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem vê a mim, vê o Deus inacessível. Como dizes você, mostra-me o Deus inacessível? Não crê que eu estou no Pai, que é o Deus inacessível, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo para mim mesmo, mas para o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Filipe, crede em que eu estou no Deus inacessível, e o Deus inacessível está em mim. Credes ao menos por causa das suas obras. Por isso que o teólogo A.W. Tozer, ele vai dizer assim, meus irmãos, ele disse assim: Jesus não é parecido com Deus, é Deus que é parecido com Jesus. Qual a diferença? A diferença é que eu conheço Deus, o Deus inacessível, através de quem? De Jesus. Então eu sei quem é o Deus inacessível, olhando para quem? Para Jesus. Filipe disse: mostra-nos o Deus inacessível, o Pai. E Jesus vai dizer assim: mas você não entendeu, Filipe, que quem vê a mim, vê o Pai? Você quer que eu te mostre o Pai, mas quem vê a mim, vê o Pai. Você disse assim: mostra-me o Pai e basta, me mostra o jeito de Deus e basta. Mas que confusão é essa? Você não viu o Pai, o Deus inacessível, em mim? Você não viu o Deus inacessível agindo através de mim? Você não viu os ensinos do Deus inacessível através de mim? Você não viu as parábolas que foram contadas através de mim? Você não viu os milagres que foram realizados através do Pai inacessível, através de mim? Aleluia. O judaísmo não pode dizer isso, porque eles não tiveram um Deus que se fez carne. O Islã também não pode dizer. Eles têm que se relacionar com uma letra e fazem uma imagem de Deus que eles imaginam que às vezes ele é forte, às vezes é guerreiro, mas às vezes ele é frágil. Mas em Jesus não. Por isso nós conhecemos o Deus inacessível através de uma pessoa. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o Deus inacessível. Deus se fez acessível através da pessoa de Jesus. E Paulo, que talvez seja o teólogo mais cristocêntrico do Novo Testamento, e no livro mais cristocêntrico do Novo Testamento, ele diz lá em Colossenses 1,15: esse Jesus é a imagem de quem, irmãos? Do Deus invisível. Ninguém nunca viu Deus, mas através de Jesus nós podemos contemplar e ver a imagem do Deus. Pois em Jesus, verso 16 de Colossenses 1, nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E o verso 17 diz assim: Jesus é antes de todas as coisas, e nele tudo
subsiste. Ele não só criou, porque ele poderia ter criado e largado tudo aí. Ele subsiste, ele sustenta todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus, preste atenção no versículo 19, aprove ao Deus invisível, o Deus inacessível, que nele, em Jesus, residisse, sabe o que? Toda plenitude de Deus. Você quer ter acesso ao Deus inacessível? Olhe para Jesus. Esse para mim é um dos motivos principais porque Jesus veio. Hoje nós temos a imagem de quem Deus é. Talvez eu nunca vou me encontrar com um Deus inacessível, Pai. Mas com Deus que se fez conhecer, Jesus, esse a Bíblia diz que nós veremos face a face. Quando eu olhar para a face dele, aí você vai chegar lá no céu e vai perguntar assim: Jesus, eu te conheço face a face, mas eu queria ver o Deus inacessível. E ele vai responder para você o que respondeu para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer o Deus inacessível? Olhe para mim. Isso é maravilhoso, porque o cristianismo, se a gente pode dizer que o cristianismo é uma religião, é a única religião que nós temos acesso ao Deus inacessível. E esse Jesus, que nasceu para perdoar os nossos pecados, esse Jesus que nasceu para cumprimento das profecias, esse Jesus que veio para estabelecer o reino, inaugurar o reino de Deus, esse Jesus veio para nos mostrar como Deus é. Hoje nós podemos saber que Deus é. E Jesus disse lá em Mateus 11:28, eu sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é leve e suave. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Por isso eu vou dar um conselho para você para 2026. Não passe nem um dia de 2026 sem ler o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, porque você vai ver nos Evangelhos, em Jesus, quem Deus é. Porque às vezes nós vamos criando um Deus na nossa cabeça, um Deus que não existe, mas nós criamos no nosso imaginário. Mas o Deus da Bíblia é o Deus que se revelou em Jesus Cristo. E quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai conhecer o Deus inacessível. Não é maravilhoso? A gente celebrar esse Natal assim, a gente celebrar o Natal sem culpa, porque Ele já perdoou os nossos pecados, sem medo, porque o reino de Deus já foi chegado, o império das trevas não tem mais acesso a nós, com o cumprimento das profecias. E agora nós temos acesso, através de Jesus, ao Deus inacessível, ao Deus que ninguém poderia ter acesso, mas através do sangue de Cristo, nós temos acesso ao trono da graça. E Jesus começa a sua oração no Pai Nosso, dizendo assim, quando os discípulos falam, ensina-nos a orar. Nenhum judeu tinha chamado Deus de Pai, até hoje eles não chamam, eles chamam de Deus poderoso, Elohim, Javé. E Jesus fala, eu vou ensinar como vocês devem orar. Pai nosso que estás nos céus. Através de Jesus nós podemos chamá-lo de Pai. E Jesus continua dizendo, venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra. Então, por que Jesus teve que nascer? Por tantas coisas, meus irmãos, mas essas 4 para mim são importantes. Que você tenha um feliz Natal, porque Jesus nasceu no seu coração. Você agora tem acesso ao reino de Deus, seus pecados foram perdoados, as profecias se cumpriram,
E nós chegamos ao Deus inacessível com ousadia, por causa de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos louvar esse Deus maravilhoso.